14 de junho de 2026, são 9 da manhã no Rio de Janeiro, quando o barulho habitual da cidade é interrompido por uma cena impossível. Sobre o bairro Recreio dos Bandeirantes, 2 helicópteros avançam pelo ar, seguindo trajetórias que durante alguns segundos parecem rotineiras. Debaixo deles, milhares de pessoas começam seu domingo sem imaginar que estão prestes a presenciar uma tragédia que vai repercutir no mundo inteiro. 2 helicópteros colidem em pleno voo, caem sobre um depósito de carros elétricos e, em minutos, as chamas devoram tudo. À medida que avançam os trabalhos de resgate, as autoridades confirmam a pior das notícias: não há sobreviventes. Nas horas seguintes, aparecem os nomes das vítimas. Gaspar Prindias, influenciador e youtuber conhecido por milhões como Gaspi. O cineasta Lucas Vignali, reconhecido por ter trabalhado com artistas do porte de Bizarrap, Trueno e Nick Nicole. O produtor musical Lucas Brito Chaves. Os pilotos Alexander Souza e Charles Marcilac. E um nome que rapidamente ocupa as manchetes da mídia de todo o planeta. Estamos falando de uma das figuras mais singulares surgidas da cultura digital do século XXI, mas não vamos nos adiantar. Hoje vamos mergulhar na história de um garoto da Califórnia fascinado por música, skate e as formas mais estranhas de chamar a atenção. Para isso, vamos percorrer um caminho que vai desembocar no dia 14 de junho de 2026, o dia em que, infelizmente, Oliver Tree morreu. Antes de prosseguir, expressamos condolências aos familiares e amigos das vítimas. Esse acidente causou um choque enorme, e a ideia deste relatório é valorizar um dos falecidos, embora saibamos que ele não era o único cheio de talento. Sem mais delongas, vamos começar. O homem por trás do personagem, 29 de junho de 1990. Enquanto a internet ainda ocupa um lugar muito diferente do que teria décadas depois, nasce em Santa Cruz, Califórnia, um garoto chamado Oliver Tree Nickel. A cidade onde ele cresce fica de frente para o Oceano Pacífico e possui uma identidade particular dentro dos Estados Unidos. O surf, a contracultura e as expressões artísticas alternativas fazem parte do cotidiano. É nesse ambiente criativo que se passam seus primeiros anos. Desde pequeno, ele demonstra interesse pela música. Os instrumentos aparecem cedo em sua vida e se tornam uma forma de exploração constante. Oliver aprende a tocar, experimenta com sons e desenvolve uma curiosidade que parece não ter limites. A música é para ele uma linguagem que o ajuda a se expressar e formar sua identidade. O jovem tem o que se conhece como talento nato. Dá a sensação de que fazer o que faz não é difícil para ele. Ele se move como peixe na água, com uma segurança que é cativante para outros jovens da sua idade, que ainda estão se descobrindo. Durante sua adolescência, Oliver também descobre outras de suas grandes paixões, os esportes radicais. Em Santa Cruz, o skate ocupa um lugar central dentro da cultura local. As ruas, os parques e os espaços públicos se transformam em cenários onde centenas de jovens passam horas aperfeiçoando manobras e desenvolvendo estilos próprios. Não seria errado afirmar que o esporte lhe ensina algo que ele depois levará para sua carreira artística, um equilíbrio entre disciplina e risco. Oliver absorve essas lições enquanto ainda está longe de imaginar a figura pública em que vai se transformar. Após um tempo em uma banda de rock, ele se dedica a se tornar um DJ virtuoso. Ele consegue? Dizer que sim seria pouco. O que ele faz é construir a origem do seu próprio mito. Exploram sons do hip-hop alternativo, música eletrônica e experimental. São anos em que surge uma característica que ficará para sempre em seu DNA, a necessidade de misturar gêneros, quebrar expectativas e evitar qualquer classificação simples. Mas não é só isso. À medida que a década de 2000 avança, a internet começa a se transformar em uma plataforma cada vez mais poderosa para músicos independentes. Jovens artistas descobrem que já não precisam depender exclusivamente de gravadoras para divulgar seu trabalho. Oliver observa esse fenômeno com atenção e não demora a surfar nessa onda. Logo, suas músicas começam a circular nesse espaço e conseguem não passar despercebidas. Seus vídeos, quase sempre produzidos por ele mesmo, chamam a atenção por sua estética pouco convencional e sua ousadia narrativa. O humor absurdo se mistura com emoções reais e, aos poucos, surge uma pergunta entre quem conhece seu trabalho. Ele é um comediante que faz música ou um músico que usa a comédia como ferramenta artística?
A resposta nunca fica totalmente evidente, mas essa ambiguidade, longe de ser uma fraqueza, se transforma em um dos seus maiores trunfos. Não estamos diante de alguém que busca simplesmente gravar discos. Oliver busca criar um universo. As primeiras peças desse universo aparecem de forma dispersa. Penteados extravagantes, roupas incomuns e coloridas, declarações exageradas e clipes tão bizarros quanto hipnóticos. Cada aparição dele gera uma pergunta-chave. Onde termina a pessoa e onde começa o personagem? Como era de se esperar, as gravadoras começam a prestar atenção naquele jovem californiano que, aos 17 anos, já faz apresentações para colegas renomados. Ninguém parece deixar de notar que Oliver está prestes a se transformar em um dos artistas mais estranhos e fascinantes da cultura digital moderna. O poder do absurdo. Aos 18 anos, Oliver assina com a RS Records e lança seu primeiro EP com eles, Demons. Ele mesmo ganha certo reconhecimento depois que o líder do Radiohead, Thom Yorke, aprova sua versão da música Karma Police. A partir daí, e com essa bênção, a ascensão é meteórica. Em 2017, ele assina com a Atlantic Records e entra em uma nova etapa profissional. O acordo representa uma oportunidade enorme, mas também um desafio. É sabido que muitas vezes as gravadoras tentam moldar os artistas para torná-los mais acessíveis ao grande público. Oliver, por outro lado, parece decidido a preservar aquilo que o torna diferente, e suas convicções se transformam em uma cruzada. Durante esses anos, ele também desenvolve uma habilidade cada vez mais valiosa no ecossistema digital. Ele entende perfeitamente como o conteúdo circula na internet. Com perseverança e criatividade, ele se encarrega de fazer de cada música que lança um acontecimento e parece não deixar pontas soltas no que diz respeito à sua imagem. Não são poucos os que afirmam que nessa época ele se transforma em um dos primeiros artistas de sua geração a compreender completamente a lógica da viralidade. O próprio artista parece gostar de confundir aqueles que tentam analisá-lo e, em várias ocasiões, anuncia supostas aposentadorias da música, fala de projetos que depois mudam de direção ou faz declarações contraditórias. Simplesmente, ele sabe brincar com a expectativa do seu público e seu público parece disposto a entrar nesse jogo. Essa atitude encontra uma síntese perfeita em 2020 com o lançamento de Ugly is Beautiful, o álbum que acaba consolidando Oliver Tree internacionalmente. O projeto reúne o melhor do seu repertório: músicas cativantes, influências das mais variadas, letras pessoais e uma identidade visual absolutamente reconhecível e extravagante. Já está claro, Oliver é mais que uma curiosidade da internet. Mas enquanto sua carreira alcança uma dimensão cada vez maior, uma transformação ainda mais profunda começa a se desenvolver em outro lugar. Em milhões de telefones ao redor do planeta, surge uma plataforma que está mudando para sempre a maneira de consumir música. Um aplicativo baseado em vídeos curtos começa a transformar músicas desconhecidas em fenômenos mundiais da noite para o dia. Seu nome é TikTok. E muito em breve, essa plataforma levará a história de Oliver Tree a uma escala que nem mesmo ele parece ter imaginado. A explosão mundial. O ano de 2020 marca um ponto de virada para milhões de pessoas em todo o planeta. As rotinas mudam, as telas ocupam cada vez mais espaço na vida cotidiana e as redes sociais se tornam um dos principais pontos de encontro para toda uma geração. Nesse cenário inesperado, a carreira de Oliver Tree dispara em uma velocidade extraordinária. Ugly is Beautiful já está nas plataformas de streaming quando trechos de suas músicas começam a ser usados em milhões de vídeos. Usuários de diferentes países a incorporam em desafios, paródias, histórias pessoais e conteúdos humorísticos. Cada nova publicação expõe sua música para pessoas que nunca tinham ouvido falar dele. A bola de neve cresce e vira uma avalanche. Os cliques fazem o resto. Para muitos artistas, um fenômeno desses seria apenas um golpe de sorte. No entanto, Oliver consegue algo mais difícil. Ele aproveita esse impulso para amplificar seu impacto e se firmar como uma verdadeira revolução. Essa coerência fortalece o vínculo com seguidores que percebem autenticidade e diferença. Em uma época em que grande parte do entretenimento parece cuidadosamente calculado, Oliver transmite a sensação de que qualquer coisa pode acontecer quando ele aparece diante de uma câmera. É justamente aí que está uma das chaves
para entender por que sua morte comove tantas pessoas ao redor do mundo. E é assim que nossa história volta ao começo. Os últimos anos, entre 2023 e 2026, Oliver Tree passa por um dos períodos mais intensos de toda a sua carreira. A experiência já o fez tirar algumas conclusões essenciais. Ele entende que a internet muda constantemente, que as plataformas evoluem e que as tendências aparecem e desaparecem rapidamente. Em um cenário assim, é difícil não se sentir preso ao Deus algoritmo. Oliver evita essa armadilha. Ao invés de repetir fórmulas, ele traz novas ideias e, fiel ao estilo, busca conquistar novos territórios. Na Europa, América do Norte, Ásia e América Latina, aparecem fãs que conhecem cada música dele, cada videoclipe e cada uma das histórias estranhas que fazem parte do seu universo criativo. O que começou como um público de nicho acaba se tornando uma multidão internacional. Por volta de 2025, essa expansão se reflete claramente em suas turnês. As apresentações abrangem cada vez mais países, as viagens se tornam constantes e os palcos mudam de uma semana para outra. A vida cotidiana passa a se desenvolver entre aeroportos, hotéis, entrevistas e shows. No início de 2026, uma nova turnê internacional começa a tomar forma. O percurso inclui várias cidades e promete aproximá-lo de milhares de fãs que esperam vê-lo ao vivo pela primeira vez. Entre os destinos, aparece uma região que sempre lhe oferece uma recepção especialmente calorosa: a América do Sul. Argentina, Chile e Brasil estão entre os países que fazem parte desta nova etapa. Tudo indica que mais um capítulo de sucesso se aproxima em uma carreira em constante crescimento. Ninguém imagina que essas viagens acabarão ocupando um lugar completamente diferente na história. Última parada, América do Sul. Maio de 2026. Com o outono no hemisfério norte, Oliver Tree lança seu projeto mais ambicioso. Acabou de lançar Love You Madly, Hate You Badly, seu quarto álbum de estúdio, e está preparando uma turnê mundial que promete passar por dezenas de países em vários continentes. A turnê começa em 30 de maio na Cidade do México. De lá, ele inicia uma jornada vertiginosa que o leva rapidamente para a América do Sul. Em 2 de junho, ele se apresenta em Santiago do Chile com o mesmo espetáculo de outro planeta que o tornou uma figura internacional. Há humor, energia, interação constante com seus fãs e uma proposta visual que parece saída diretamente das entranhas de uma internet psicodélica. 2 dias depois, ele chega a Buenos Aires. A turnê continua quase sem pausas. No entanto, há um destino que ocupa um lugar especial nesse percurso: o Brasil. Oliver há muito tempo quer se apresentar lá. Um cancelamento ocorrido anos atrás deixou uma sensação de dívida pendente com o público brasileiro. Por isso, quando finalmente ele aterrissa no país, a emoção é evidente. Os dias que antecedem o show estão cheios de atividades. Ele participa de gravações, gera conteúdo para as redes sociais e percorre vários lugares, acompanhado por criadores locais. A aguardada estreia ocorre em 6 de junho. Após anos de espera, ele finalmente encontra um público que o recebe com entusiasmo. Os dias seguintes se passam entre reuniões, mais gravações e novas visitas. As postagens nas redes sociais mostram um artista relaxado, curioso e de bom humor que gosta de conhecer outras culturas. No dia 13 de junho, apenas um dia antes da tragédia, ele compartilha imagens de um dia especialmente alegre. Mas a manhã de 14 de junho de 2026 já está a caminho e com ela a fatalidade. A última manhã, 14 de junho de 2026. Após 2 helicópteros colidirem no Recreio dos Bandeirantes, o caos não demora a se instalar. Bombeiros, policiais e equipes de resgate vão ao local. À medida que chegam, a magnitude do desastre se torna evidente. Os destroços das aeronaves aparecem espalhados. O fogo consome parte do estacionamento onde elas caíram, e as tarefas de controle são realizadas contra o tempo. Logo chega a pior confirmação: ninguém sobreviveu. Nas primeiras horas, a confusão e o nome de Tree vaza para a imprensa. As redes sociais se enchem de boatos. Muitos usuários acham que é uma notícia falsa. A razão é compreensível se levarmos em conta que Oliver Tree constrói grande parte de sua carreira brincando com exageros, o absurdo e a provocação. Será que é tudo uma farsa? Será que é tudo uma encenação elaborada para promover algum novo trabalho? Dúvidas viram desejo.
ninguém quer aceitar a dura realidade. No entanto, à medida que as horas passam, as confirmações se tornam oficiais, como já dissemos. Também foi confirmada a morte de Gaspar Prindias, Lucas Vignali, Lucas Brito Chaves, Alexander Souza e Charles Marcilac. As redes sociais se enchem de mensagens de incredulidade. Aparecem trechos de shows, videoclipes, entrevistas e fotografias tiradas por fãs em várias partes do mundo. Com o tempo, surge uma reflexão sobre todas as vidas perdidas naquela manhã no Rio de Janeiro. Gasp deixa uma marca profunda no mundo digital argentino. Seu humor, sua criatividade e sua capacidade de se conectar com milhões de pessoas o tornam uma das figuras mais reconhecidas de sua geração. É um jovem sensível que prova ser possível se reinventar e sair de um lugar escuro para se reencontrar. Lucas Vignali e Lucas Brito Chaves representam tantos realizadores, produtores e criadores cujo trabalho geralmente acontece nos bastidores, construindo projetos ambiciosos que alcançam enormes audiências. Tree é a imagem viva do artista multifacetado, inquieto, vivo e profundamente humano. Esse espécime que cada vez mais parece estar em vias de extinção. Ao se descrever, Oliver Tree disse certa vez, e cito, "Oliver Tree é um camaleão. Não se encaixa em lugar nenhum, mas se encaixa em todos os lugares. É uma alma sensível e doce. Ele brinca com muitos personagens e muitos jogos diferentes para poder compartilhar sua arte e espalhar essa cor pelo mundo. No fundo, ele é só um cara comum que sente os mesmos fardos e dores que todos nós." No momento de sua morte, Oliver tinha 32 anos e seu próximo show estava programado para o dia 1º de julho em Lisboa, Portugal. Além dos números ou da repercussão na mídia, o acidente lembra uma verdade incômoda: o futuro nunca está garantido. Ele pode se estender por décadas ou desaparecer em questão de segundos. É um lembrete contundente e arrepiante. Somos efêmeros. No entanto, quando as notícias dessa tragédia deixarem de ocupar as manchetes principais, quando as lágrimas pararem de cair, haverá algo ainda mais difícil de apagar. Músicas, vídeos, histórias e uma perseverança em buscar o riso daquele que está do outro lado da tela. E fazer rir nunca é uma tarefa menor. Oliver e os outros artistas que viajavam com ele sabiam disso perfeitamente e entregavam seus corpos e mentes à causa. Encontrar espaço para o jogo, para o ridículo e para a surpresa, em uma realidade acelerada, digital e carregada de tensões, não é apenas corajoso e intrépido, é também uma forma de resistência. Uma forma de resistência cada vez mais necessária e vital.